Essa é a quantidade média de lixo que um ser humano gera todos os dias. E isso daqui é o volume aproximado de lixo nuclear que um ser humano geraria em um ano, caso durante todo esse ano qualquer eletricidade que ele usasse viesse de usinas nucleares. Um dia de lixo, um ano de usinas nucleares. O vídeo de hoje é sobre um tema muito importante, energia nuclear, só que mais especificamente o lixo gerado por ela. Praticamente todas as atividades humanas geram resíduos. Eles podem ser sólidos, que nem o lixo que eu mostrei, líquidos como a água que a gente usa para lavar a louça, ou eles podem ser gasosos como o próprio gás que sai da nossa respiração. É impossível não produzir resíduos. Eles são uma espécie de marca ou impressão digital que a gente deixa no planeta. Por exemplo, atualmente quase todas as atividades humanas envolvem direta ou indiretamente o uso de eletricidade. Só que 38,4% de toda a eletricidade gerada no mundo vem da queima do carvão. Isso tem consequências ambientais, econômicas e políticas. E é por isso que nas últimas décadas vários países têm começado a se especializar em gerar energia através de fontes limpas. Dentre todas elas, tem uma que se destaca: a energia nuclear. Ela é de longe a maneira mais eficiente que nós conhecemos de gerar energia. A fissão completa de 1 kg de urânio libera 3 milhões de vezes a energia do que a queima completa de 1 kg de carvão. De fato, as usinas nucleares são tão eficientes que a usina de Angra, no Rio de Janeiro, sozinha, corresponde a 2,8% de toda a eletricidade gerada no Brasil. E elas não são só eficientes, elas também podem ser consideradas mais limpas, porque levando em conta todo o processo de construção e operação de uma usina nuclear, elas emitem menos carbono do que usinas hidrelétricas, eólicas e até mesmo solares. Mas aqui entra o problema: usinas nucleares geram como subproduto lixo nuclear, e esse tipo de lixo é diferente de qualquer outro tipo de lixo que a gente gera aqui na Terra. Embora lixo nuclear também inclua resíduos gerados em pesquisa, armamentos ou até mesmo equipamentos médicos, a maior parte do nosso lixo nuclear é produzido dentro de usinas que geram eletricidade. Essas usinas funcionam com urânio, que é colocado em barras dentro do reator, e o urânio decai radioativamente e com isso ele gera energia. E essa energia é utilizada para aquecer a água, que vira vapor, que é canalizado, faz turbinas girarem e isso gera eletricidade. O processo todo tem um ótimo custo-benefício e é extremamente eficiente. Você consegue gerar quantidades absurdas de energia em uma pequena área. Tanto é que as 450 usinas nucleares que existem hoje em operação no mundo são responsáveis por 11% da eletricidade gerada no mundo. Mas tudo isso vem com um custo, que é o resíduo gerado. Após algo em torno de 8 anos, essas barras de urânio têm que ser trocadas porque o urânio não consegue mais produzir calor o suficiente para manter o reator funcionando. Mas isso não significa que o urânio deixou de ser radioativo. A meia-vida do urânio-235 que é utilizado dentro dos reatores é de algo em torno de 704 milhões de anos. A meia-vida significa que se você tem uma amostra de urânio, daqui a 704 milhões de anos, a radiação emitida por ela vai cair pela metade. Só que além do próprio urânio, o decaimento dele também gera átomos de outros elementos como o césio, o estrôncio e o plutônio. O césio e o estrôncio têm meia-vida por volta dos 30 anos. Já o plutônio tem meia-vida de 24 mil anos. Para colocar em contexto, há 24 mil anos ainda faltavam 10 mil anos para os seres humanos descobrirem algo chamado agricultura. Isso significa que na hora de projetar o armazenamento do lixo nuclear, a gente precisa construir alguma coisa que vá durar milhares, se não milhões de anos. Só que, surpreendentemente, nenhum país criou uma solução permanente até hoje. Isso é como se nós estivéssemos voando dentro de um avião esperando uma pista ser construída para a gente pousar. Hoje em dia, assim que o combustível nuclear usado sai da usina, ele é colocado numa espécie de piscina cheia de água. Só que ele ainda emite bastante calor, então nova água tem que ficar sendo bombeada dentro dessa piscina para evitar a evaporação. Lembrem-se que precisamos de uma solução permanente, e colocar barras de urânio dentro de piscinas cheias de água está bem longe de ser uma solução permanente. Nós estamos operando elas há 30 ou 40 anos. O que acontece se as bombas de água param de funcionar e toda a água evapora? É por isso que na maior parte dessas instalações, depois de 5 ou 10 anos, essas barras de urânio são retiradas da piscina e levadas para o armazenamento seco. O urânio então é colocado dentro de grandes caixas de aço inoxidável revestidas de concreto.
Só que isso também está longe de ser uma solução permanente. Existem várias coisas que podem dar errado. Essas instalações estão expostas ao ambiente, a caixa pode sofrer desgastes com o tempo, ou a própria instalação pode parar de pagar os humanos que são os funcionários que mantêm o lugar funcionando. Existem várias coisas que podem dar errado em um futuro não tão longe. Então, qual seria a solução mais permanente possível para armazenar lixo nuclear? Nós precisamos de duas coisas. Primeiramente, nós precisamos de uma estrutura geológica estável. Isso significa que o lugar que a gente escolher não pode estar suscetível a terremotos, deslizamentos ou erosão ou qualquer outra coisa que altere a geologia. E a segunda coisa é que nós precisamos projetar instalações que não dependam de seres humanos para funcionar. Nós temos que ser realistas e assumir a hipótese de que daqui a 5.000 anos, 10.000 anos ou 15.000 anos, talvez seres humanos não estejam mais na Terra. Só que dessas duas coisas, por incrível que pareça, a menos problemática é conseguir fazer instalações que não dependam de seres humanos. Só que encontrar uma estrutura geológica estável é bem mais difícil do que parece. A Terra está sempre mudando. E um bom exemplo disso é que os Himalaias, onde fica o Monte Everest, foram formados há 50 milhões de anos. Sim, quando os Himalaias foram formados, os dinossauros já estavam extintos fazia 15 milhões de anos. Só que mesmo com todos esses desafios, existe um país que parece estar lidando com a situação de maneira adequada: a Finlândia. Um túnel gigantesco está sendo cavado a 420 metros abaixo da superfície. O repositório de combustível nuclear Onkalo foi projetado para durar 100.000 anos. Para fins práticos e em termos humanos, isso é praticamente para sempre. Os 420 metros de profundidade garantem que o lixo nuclear esteja na base rochosa, que é extremamente rígida. E isso praticamente impede que a água seja contaminada e liberada no ambiente, porque a única maneira disso acontecer seria através de fraturas na rocha, o que não vai acontecer. Só que além disso, o local também foi escolhido pensando no futuro a longo prazo, mais especificamente no clima. Porque quando a próxima era do gelo acontecer, uma nova camada de permafrost surge, que é uma espécie de camada de solo congelado. Os últimos permafrosts não chegaram nos 420 metros de profundidade, o que garantiria ainda mais segurança e integridade para o armazenamento do lixo nuclear lá embaixo. E uma vez que a construção for terminada e os túneis de Onkalo estiverem cheios de lixo nuclear, o complexo será preenchido, tampado e todo o lixo nuclear estará para sempre selado da humanidade. No fim das contas, nós provavelmente não vamos usar usinas nucleares de fissão para sempre. Elas são uma excelente alternativa para gerar energia com baixa emissão de carbono a curto prazo, mas para isso a gente precisa de uma solução permanente para o lixo nuclear. Nós precisamos lidar com os resíduos de usinas nucleares de maneira inteligente e eficiente. Muito obrigado e até a próxima. Nós estamos enfrentando um problema sério nesse exato momento. Todas as atividades humanas geram resíduos, e eles podem ser sólidos, que nem o lixo que a gente gera nas nossas casas, líquidos como a água que a gente usa para lavar as louças, ou gasosos como o gás que sai da nossa respiração e do escapamento dos carros. O problema é que a Terra é uma delicada dança entre diversos fatores, e a grande maior parte dos seres vivos, incluindo nós, precisa que esses fatores estejam certos para sobreviver. Mas sempre que nós perturbamos esse delicado equilíbrio ecológico, nós temos problemas. Atualmente nós não lidamos com nossa geração de resíduos de maneira correta, e com isso nós estamos deixando uma marca no planeta. Da mesma maneira que nós gostamos de ter as nossas casas sempre organizadas e limpas, faz muito sentido fazer a mesma coisa com o ecossistema. Felizmente nós temos a química ao nosso lado. Utilizando uma boa gestão de resíduos, nós conseguimos praticamente zerar os impactos dos resíduos colocados no ambiente por seres humanos. Você precisa usar água sem problema, porque nós podemos usar diversos compostos químicos para limpar a água que foi utilizada e fazê-la voltar para o ambiente quase 100% potável. Você gera lixo? Tudo bem, porque graças à química nós conseguimos reutilizar e reaproveitar praticamente todos os resíduos que nós geramos. E com isso a gente consegue reduzir drasticamente o nosso impacto no meio ambiente. Mas para isso nós precisamos agir. E órgãos como o Conselho Federal de Química fazem isso. Uma das diretrizes do Conselho é influenciar processos legislativos e políticos para garantir uma gestão de resíduos sábia e consciente. E não só isso, o Conselho Federal de Química, junto com os Conselhos Estaduais de Química, também realizam um importante papel de fiscalização para garantir que os processos de produção sejam sustentáveis. Em outras palavras, o Conselho Federal de Química tem um papel importantíssimo na ampliação e criação de leis em prol da diminuição de resíduos no ambiente. Vejo vocês na semana que vem.